Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos desvendar a história de um metal tão raro e brilhante que as civilizações antigas o consideravam um presente dos deuses. Antes de mergulharmos nesse mistério, peço que você deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com um amigo curioso e, claro, se inscreva para não perder nenhuma das nossas viagens pelo passado. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias incríveis como esta. Muito obrigado. Vamos começar a nossa jornada. Imagine um mundo onde a ciência e a religião eram uma coisa só, onde os elementos da natureza eram vistos como manifestações divinas. No coração das primeiras grandes civilizações como no Egito, na Mesopotâmia e nas Américas pré-colombianas, existia um metal que se destacava de todos os outros. Seu brilho era diferente, quase etéreo, uma luz sólida que parecia capturar o próprio sol. Este metal não era apenas valioso, ele era sagrado. Os povos antigos acreditavam que sua pureza era um sinal de sua origem celestial. Para eles, algo tão perfeito não poderia ter nascido da terra comum, da mesma lama e rocha que formavam o mundo dos mortais. Tinha que ser uma lágrima dos deuses, um fragmento caído do céu, uma substância que continha a essência do divino. Essa crença profunda moldou completamente a forma como eles interagiam com esse material misterioso. Seu uso era extremamente restrito. Não era um metal para ferramentas comuns ou para o comércio do dia a dia. Seu lugar era nos templos, nos palácios e nos túmulos dos mais poderosos. Apenas os sacerdotes de mais alto escalão e os artesãos mais habilidosos tinham permissão para tocá-lo e moldá-lo. Eles trabalhavam em silêncio, em rituais secretos, protegidos por paredes grossas de pedra, longe dos olhos do povo. Cada objeto criado não era apenas uma peça de arte, mas um canal de comunicação com o mundo espiritual. Eles o transformavam em máscaras funerárias para garantir a vida eterna dos faraós, em estátuas de deuses para adornar os santuários mais sagrados e em cálices usados apenas nas cerimônias mais importantes. Acreditava-se que, ao beber de um cálice feito desse metal, uma pessoa poderia absorver parte de sua pureza divina. Para os reis e rainhas, usar joias feitas com ele não era apenas uma exibição de riqueza, era um ato de poder. Eles acreditavam que o metal lhes concedia proteção contra o mal, trazia sorte em batalhas e legitimava seu direito de governar como representantes dos deuses na terra. Carregar um amuleto ou um cetro feito desse material era como carregar um talismã de poder absoluto, um elo físico e direto com o divino. Mas, apesar de toda essa veneração, havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. De onde ele vinha? Sua origem era um enigma completo. Ele não aparecia em grandes minas como o cobre ou o ferro. Em vez disso, surgia em pequenos veios, quase como se tivesse sido semeado na terra por uma mão invisível. Às vezes, era encontrado em leitos de rios na forma de pepitas brilhantes, polidas pela água ao longo de milênios. Cada descoberta era um evento, um sinal de favor divino. Essa raridade e imprevisibilidade só alimentavam o mistério e aumentavam ainda mais o seu valor sagrado. Para os antigos, o fato de ser tão difícil de encontrar era a prova final de sua origem celestial. Os deuses não entregariam seus tesouros facilmente. Séculos, milênios se passaram. As civilizações que o veneravam desapareceram. Seus templos ruíram e seus reis foram esquecidos. O metal, no entanto, permaneceu. E com o avanço da ciência, com a chegada da geologia, da química e da astrofísica, os estudiosos finalmente começaram a desvendar o mistério que intrigou a humanidade por tanto tempo. E a verdade que eles descobriram era ainda mais espetacular e poética do que qualquer mito antigo poderia ter imaginado. Aquele metal brilhante, o ouro, não nasceu em nossas montanhas, nem nos rios que os antigos veneravam. Sua origem é muito mais violenta, muito mais antiga e muito mais cósmica. Para entender de onde o ouro vem, precisamos olhar para o céu, para as estrelas. A maioria dos elementos leves do universo, como o hidrogênio e o hélio, foi formada no Big Bang. Outros elementos, até o ferro, são forjados no coração das estrelas através da fusão nuclear. Mas para criar elementos mais pesados que o ferro, como o ouro, é necessária uma quantidade de energia
simplesmente colossal, uma energia que uma estrela comum não consegue produzir. Então, como o ouro foi criado? A resposta está em um dos eventos mais cataclísmicos do universo: a colisão de estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons são os remanescentes incrivelmente densos de estrelas massivas que explodiram em supernovas. Imagine duas dessas estrelas, cada uma com mais massa que o nosso Sol, mas comprimidas em uma esfera de apenas alguns quilômetros de diâmetro, girando uma em torno da outra a uma velocidade alucinante. Quando elas finalmente colidem, a explosão, conhecida como quilonova, é tão poderosa que distorce o próprio tecido do espaço-tempo. É nesse forno cósmico de violência inimaginável que elementos pesados como o ouro, a platina e o urânio são forjados, em questão de segundos. Uma quantidade de ouro maior que a massa da própria Terra pode ser criada e lançada pelo universo afora. Essa poeira de estrelas, carregada de metais preciosos, viaja pelo cosmos por bilhões de anos. Eventualmente, parte dela se juntou à nuvem de gás e poeira que deu origem ao nosso sistema solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos. O ouro que temos na Terra, cada grama dele, é literalmente um fragmento de estrelas mortas, um resquício de colisões cósmicas que aconteceram muito antes da própria humanidade existir. Quando a Terra se formou, sendo uma bola de rocha derretida, o ouro, por ser muito denso, afundou em direção ao núcleo do planeta. A maior parte do ouro da Terra está, na verdade, inacessível, lá no centro do nosso mundo. O ouro que encontramos hoje na crosta terrestre, aquele que os antigos mineravam, provavelmente chegou aqui mais tarde, através de um intenso bombardeio de asteroides e cometas que atingiram a Terra em sua infância, semeando a superfície com esses metais preciosos vindos do espaço. E então, de repente, a percepção muda. O metal que os sacerdotes seguravam em rituais secretos não era apenas sagrado, era um pedaço do céu. Literalmente. Os reis que o usavam como símbolo de poder estavam, sem saber, carregando um testemunho dos eventos mais violentos e criativos do universo. Cada anel, cada moeda, cada máscara dourada é um fragmento de uma história cósmica que se estende por bilhões de anos. Aqueles povos antigos, em sua intuição poética, estavam certos. O ouro não era deste mundo. Ele realmente veio dos céus, não como um presente dos deuses que eles imaginavam, mas como um legado de estrelas em colapso. Eles veneravam um pedaço do cosmos, um eco de uma criação estelar, sem jamais compreender a verdadeira magnitude do tesouro que tinham em mãos. A ciência moderna não diminuiu o mistério do ouro. Pelo contrário, tornou-o ainda mais profundo e maravilhoso. Obrigado por assistir e por viajar conosco nesta história incrível. Espero que você tenha gostado de descobrir a verdadeira origem desse metal fascinante. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!